Bom dia, meu nome é Arthur Godoy e hoje falaremos um pouco sobre poluição marinha pela maricultura e pesca no Sri Lanka e lições para ecologia, monitoramento e conservação de fauna. A aquicultura hoje desempenha um papel fundamental nas operações pesqueiras, e uma das formas de aquicultura mais utilizadas, principalmente no Sri Lanka, é a maricultura, né? Que é a utilização de espécies aquáticas marinhas para produzir, né, alimentos, fármacos, cosméticos, joias, entre outros. Nas últimas 3 décadas, a maricultura apresenta um crescimento exponencial no mundo todo, principalmente em áreas da América do Sul, América do Norte, do Mediterrâneo e lugares da Ásia, principalmente no Sul e Sudeste Asiático. Com o avanço da ciência e tecnologia, há também um aumento da população humana no mundo todo. Estima-se que até 2050 essa população cresça até 9 bilhões. E nisso entra a maricultura e a aquicultura como um todo, para a produção, principalmente de alimentos, de forma sustentável para essa população que está cada vez maior, né? Então, quanto mais pessoas tem no mundo, mais alimento precisa ser feito. E quanto mais alimento, mais precisa ser de uma forma segura, né? Para as pessoas poderem comer um alimento saudável e também sustentável, para manter essa fonte de alimento o maior tempo possível, né? E para alimentar o maior número de pessoas possíveis. A maricultura no Sri Lanka é uma das maiores práticas do país para a produção de alimentos, né? O Sri Lanka é uma ilha tropical que fica no Oceano Índico, ali abaixo do subcontinente indiano. Possui hoje 1.620 quilômetros de linha costeira, isso dá 517 mil quilômetros quadrados de uma área marinha, né? E essa área gigantesca oferece oportunidades excepcionais de desenvolvimento da maricultura, né? Hoje, no Sri Lanka, a maior parte da agricultura é para a produção de peixes marinhos, como a garopo, pargo e robalo, algas, caranguejos do lodo e camarões. Porém, a poluição no Sri Lanka é gigantesca. O Sri Lanka hoje foi classificado como o quinto pior país em gestão de lixo marinho, né? Então, o que é essa poluição? É qualquer alteração prejudicial no ambiente marinho causada pela liberação intencional ou acidental de substâncias perigosas ou tóxicas, né? Hoje, porém, 90% dessa poluição marinha do Sri Lanka provém de fontes terrestres, apenas 10% vem de fontes como barcos, eh, pela maricultura em si, porém a gente vai focar mais hoje nesses 10%, né? E quais são esses 10%? Qual que é a maior parte dessa poluição criada pela maricultura? Primeiro, a maior de todas é a poluição por nutrientes, né? O que são esses nutrientes? Hoje são pescados mais de 20 milhões de toneladas de peixe, o que equivale a aproximadamente 25% da captura global no Sri Lanka. Ou seja, o Sri Lanka capturou 25% de toda a pesca do mundo, né? E muito dessa parte são descartadas, né? Podem ser por capturas acessórias, ou seja, estão procurando uma espécie específica de peixe e quando vem espécies que não são a que está sendo procurada, eles são descartados de volta, muitas vezes mortos já, ou resíduos do processamento dessa carne, desse peixe, desse molusco, desse invertebrado, que sobra, não é usado para consumo e é jogado de volta no mar, né? O acúmulo desses resíduos orgânicos aumenta as cargas, as demandas bioquímicas de oxigênio do mar. Ou seja, ela diminui o teor de oxigênio dissolvido. Isso impacta diretamente qualquer espécie que vive naquela região, que precisa do oxigênio do mar. Então, qualquer espécie de peixe, de molusco, invertebrado que vive ali no mar, acaba sendo afetado pela essa diminuição da taxa de oxigênio dissolvido, né? Outras fontes de poluição de nutrientes também são esgoto não tratado, que é jogado direto no mar, portos e fábricas à beira do mar que não têm tratamento de água, e joga água contaminada de volta no mar, né? São essas as fontes de poluição por nutrientes, né? Além disso, também tem uma ameaça direta à biodiversidade marinha, que é a destruição e degradação dos habitats naturais, né? Passar rede, a própria construção das mariculturas, que são feitas no mar, afinal de contas, é muito difícil para a maioria dessas criações você levar em cativeiro, digamos assim, botar um galpão com várias piscinas e criar. Não existe isso. As criações são feitas no mar, em gaiolas, né? Então, acontece uma destruição do ambiente ali onde ocorrem essas mariculturas, né?
E pode, além disso, pode acontecer liberações de organismos alienígenas que não são comuns àquela região, sejam eles animais ou animais, né, peixes, moluscos que não são daquela região, ou bactérias, vírus, que vêm de outras regiões também, que podem causar uma dissolação da população daquela região. Outra fonte de poluição muito comum é a por óleo. A gente conhece grandes catástrofes de derramamento de óleo, né, que todo mundo conhece, né, quando derrama uma quantidade gigantesca de óleo na água e como isso impacta. Mas não necessariamente o derramamento de óleo vem só dessas fontes enormes. No dia a dia, ali nos portos pesqueiros, o óleo, a graxa que é usado nos navios derrama na água em pequenas quantidades. E essas pequenas quantidades vão acumulando, né? Vão fazendo deposições de óleo nos peixes, nas plantas marinhas, né? Vão obstruindo brânquias, fazendo a redução do nível de oxigênio, vão cobrindo uma camada d'água, dificultando a entrada da luz do sol, né? Que isso afeta muito plantas e algas, né? E enquanto afeta umas de maneira ruim, ou seja, diminuindo a sua quantidade, outras acabam melhorando, algumas outras espécies acabam aumentando sua quantidade, ou seja, há um boom de espécies que acabam ficando em áreas mais escuras, vão se espalhando e acabam tomando áreas inteiras com uma espécie específica de, água, de alga que acaba se espalhando naquela região, né? Além da toxicidade, né? E produção de toxinas e geração de odores rançosos também acaba afetando várias espécies de animais. A poluição química também é uma poluição que a gente se preocupa muito, né? Principalmente por conta dos poluentes orgânicos persistentes, né? O poluente orgânico persistente mais comum, que a gente mais ouve falar, é o plástico. O plástico, quando ele está no ambiente marinho, ele vai se degradando. E ele vai criando fragmentações, vai criando microplásticos. Esses microplásticos viram sedimentos, acabam sendo ingeridos por outros animais, né? Acaba se acumulando no sistema desses animais, causando morte e devastação de vários ambientes, né? Outro também muito comum são os antibióticos. O antibiótico é muito usado na maricultura, principalmente em criações de camarões, né? Esses antibióticos acabam criando cepas mega resistentes de bactérias, né? E isso acaba afetando populações selvagens daquela região. É como ocorre com os seres humanos, como ocorre na veterinária com pequenos, o uso discriminado de antibiótico acaba criando bactérias super resistentes, né? Que acabam afetando outros seres que às vezes não tem nada a ver com a conversa. Um muito comum também é o tribobutilestanho, né? Que é muito utilizado em pinturas, né? As tintas anti-incrustantes que são usadas principalmente em barcos, em redes, né? E com desgaste, principalmente em áreas onde tem conserto de barco, vai soltando partículas desse TBT que acaba indo para o meio ambiente e também sendo ingerido por alguns organismos. E principalmente peixes são muito afetados por esse TBT porque ele afeta o sistema endócrino desses animais e diminui a taxa de fertilidade deles, ou seja, a reprodução desses animais cai. Então acaba geralmente não causando morte, mas causando uma infertilidade, né? Que também é tão ruim quanto, porque o animal não consegue se reproduzir, a quantidade de animais da região acaba caindo. Porém, hoje existem estratégias de mitigação, né, sendo usadas. Nós temos ações técnicas com a aquicultura multitrófica integrada, ou seja, o uso de espécies diferentes em uma aquicultura, uma maricultura, e são espécies que acabam complementando uma outra, ou seja, espécies que acabam reciclando o nutriente um do outro ali, né, e sistemas fechados de tratamento de efluentes, ou seja, em vez de ser criado no mar, como eu falei em gaiolas, você criar um sistema mais fechado, onde os dejetos daqueles animais, né, o que é usado, tanto o excesso de ração que é usado nesses animais, ou as fezes que esses animais soltam, não vão para o meio ambiente, acabam sendo fechados, né, e não entram em contato direto. Existe também o aumento das políticas e fiscalizações, né, como a reforma e aplicação de leis ambientais que já existem, e incentivar práticas alternativas para pescadores ilegais, com foco socioeconômico, né, e educação e cooperação, né, sensibilizar a comunidade costeira, integrar setor público, privado e acadêmico, poder fazer políticas melhores, incentivar pesquisa sobre resiliência ecológica e espécies vulneráveis, para a gente entender quais são os impactos da maricultura e da aquicultura e o que deve ser feito para melhorar essa situação.
É, agora falar a parte mais a ver com o nosso curso, né? Qual a relação da maricultura com a ecologia, monitoramento, conservação e reabilitação da fauna silvestre? É muito simples, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre ecologia e dinâmica de ecossistemas marinhos que são afetados por essa aquicultura e maricultura, né? Essa prática no Sri Lanka, especialmente aquela realizada de forma intensiva e sem controle, provocam desequilíbrios ecológicos significativos, por exemplo, perturbação das cadeias tróficas, né, o descarte constante de subprodutos de pesca, de matéria orgânica, de restos de peixes mortos, como foi falado antes. Isso favorece o crescimento artificial de espécies oportunistas como gaivotas, peixes necrófagos, organismos decompositores, o que acaba deslocando espécies nativas e alterando a composição das comunidades biológicas. Outro problema também são a eutrofização e proliferação de algas nocivas, né? O excesso de nitrogênio e fósforo oriundo de rações da maricultura, discretas e fertilizantes utilizados para a criação de algas, né, favorece espécies fitoplâncton que produzem toxinas prejudiciais à fauna marinha. Também a perda de resiliência ecológica, né? O acúmulo de resíduos orgânicos e químicos nos sedimentos leva à ausência de oxigênio que inibe processos naturais, como a remineralização e a ciclagem de nutrientes, né? Ou também podemos falar é o monitoramento ambiental, né? A ausência ou deficiente sistema eficaz de monitoramento, falta de dados, inconsistência de aplicação de legislação, principalmente podemos falar também do monitoramento participativo, né? Ou seja, a falta de mecanismo de denúncia da população, a população poder denunciar esses problemas que estão acontecendo. Mas falar também um pouco sobre conservação e biodiversidade de habitats sensíveis, né? Com a pesca, principalmente pesca ilegal, há a destruição de habitats reprodutivos e berçários desses animais, há uma erosão genética de estoques naturais, né? Ou seja, a introdução de espécies exóticas ou híbridas em sistemas de cultivo sem controle genético adequado representa um risco de cruzamento com populações selvagens e também espécies ameaçadas, né? Organismos como o peixe-boi marinho, tartarugas verdes, cavalos marinhos, espécies de arraias são vulneráveis a impacto indireto da pesca, como redes, né, sendo puxados pelas redes, poluição química persistente por TBT, por antibiótico, por pesticidas. Isso afeta a reabilitação de fauna marinha porque interfere no censo de reabilitação, ou seja, o censo acaba lotado de animais que estão intoxicados, né, que foram machucados por redes, que acabam encalhados por conta da pesca. Reduz o sucesso reprodutivo, principalmente por causa dos tributílios tânicos, que eu falei, né, dos TBT, porque afeta o sistema endócrino de espécies, principalmente moluscos e peixes ósseos, levando à infertilidade e distúrbios hormonais, né, além do risco de reinfecções e mortalidades, mesmo após reabilitação, né? Porque você reabilita o animal, devolve ele para o ambiente que está intoxicado, né, vai acabar acontecendo de novo. E acaba tirando uma área onde esse animal poderia ser solto, porque o animal foi para uma área que está poluída, sofreu com a poluição, você conseguiu resgatar, tratar ele e levar ele de volta para a área que está poluída, não vai servir de nada. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu finalizo por aqui.